Olá, eu sou a Karine, psicóloga da teoria cognitivo-comportamental aqui de Joinville, atendo também no formato online. E hoje a intenção é estar fazendo esse vídeo a respeito da violência doméstica. A gente acaba percebendo que os números têm aumentado agora na época de pandemia, o pessoal no isolamento social, pessoas mais em casa acabam cometendo mais não só agressão física, como também o abuso psicológico. Então, o intuito hoje é estar falando dos aspectos psicológicos dessa violência que acontece dentro de casa e também os aspectos jurídicos, o que a lei tem para falar sobre isso, o que a gente tem de aporte no Brasil para defender as mulheres que acabam sofrendo esse tipo de violência, de abuso. E para isso eu tenho aqui comigo a Monique, é a minha irmã, e ela é advogada, ela já tem um conhecimento jurídico, ela vai poder trazer melhores definições dessa parte para a gente entender como reagir quando eu sei que tem abuso acontecendo, quando eu percebo que existe violência, não só comigo, mas às vezes com os meus vizinhos, com os meus familiares, com alguém que eu conheço, e aí eu posso estar auxiliando nisso. Então vamos lá, Monique, qual que é o conceito da violência doméstica? Como que eu posso perceber que isso está acontecendo comigo, com algum conhecido? Então, primeiramente é bom definir o que seria o conceito de violência doméstica para a lei de violência doméstica. A lei de violência doméstica é a lei 11.340 de 2016 e no seu artigo 5º tem a definição, de que a violência doméstica é a violência de gênero. Eu discriminar uma mulher, cometer uma violência contra ela, tanto física como psicológica, moral e patrimonial, tentando invadir essa esfera de privacidade dessa mulher. E essas violências estão todas definidas, esse conceito está todo definido no artigo 5º da Lei 11.340. E também é bom explicar para vocês a respeito de quem é o sujeito ativo. Quem poderia estar cometendo o crime de violência doméstica? Quem é o agressor dessas mulheres? Existe um senso comum de que o agressor seria apenas o marido, apenas o homem que está dentro de casa e pode violentar a mulher. Mas não é bem assim. Hoje, nossa jurisprudência, o STJ, o STF tem determinado que a violência doméstica pode ser cometida inclusive por outras mulheres. Isso mesmo, uma mulher também pode cometer violência doméstica contra outra mulher. Basta que fique determinado que essa mulher vítima está sendo submissa às ordens de uma outra mulher que tem um caráter de ordem, de superioridade sobre ela, Uma vez que a gente determina o ambiente familiar e que ela está submissa, então seria caracterizada a violência doméstica de mulher para outra mulher, A gente pode citar aí como, por exemplo, a sogra, Você mora com a sua sogra te humilha, quer saber aonde você está gastando o seu dinheiro, quer ficar determinando com que tipo de roupa você está vestindo, como você está se portando. Isso já é enquadrado na lei de violência doméstica. Outros sujeitos ativos que também é bem interessante comentar e que temos decisões recentes do STJ e do STF na jurisprudência é a respeito do irmão. O irmão também pode cometer violência doméstica, O irmão que humilha a irmã, que quer saber por que a irmã está vestindo roupa curta, com quem a irmã está saindo, Esse tipo de invasão de privacidade também está enquadrado na lei de violência doméstica. E às vezes a questão de quem mora junto também é enquadrado. Eu tenho um colega de quarto, divido um apartamento com alguém, não tenho nenhum grau de familiaridade, mas essa pessoa me humilha, me faz me sentir mais submisso, para baixo, quer controlar também o que eu acabo gastando. Isso também é violência doméstica? Também é violência doméstica. Hoje a gente não precisa ter um vínculo familiar, Basta que eu tenha coabitação. Na verdade, assim, recentemente, nossa jurisprudência, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, vem determinando que não precisa nem a pessoa ter morado junto, ter a coabitação. Não é necessário ter coabitação para eu determinar que é uma violência doméstica. Por exemplo, aquele ex-namorado, sabe? Que você teve um laço íntimo, que você teve uma relação com ele, Se ele continua te humilhando, falando mal de você para os amigos, Tentando te ameaçar, fazendo com que você volte para ele, o ex-namorado, ele também pode ser considerado como agressor e como sujeito ativo desse crime.
E amigos? Então, eu recebo alguns amigos na minha casa, a gente acaba fazendo festas, mas sempre tem um amigo que vem aqui que faz algum tipo de discriminação, que fala da minha casa. E aí, essa pessoa também entra com violência doméstica ou não? Teria que analisar o caso concreto, né? Mas geralmente é um relacionamento íntimo afetivo, né? Então tem que ver como seria definido, qual seria a análise desse caso concreto para definir se realmente esse vínculo afetivo, essa relação íntima poderia ser enquadrado como violência doméstica. Entendi. E aí, com relação a quem convive no relacionamento dentro de casa, a gente sabe que tem muito caso assim de pegar o celular do cônjuge, ficar procurando mensagem, ficar olhando Instagram, rede social. Será que isso também se enquadra como violência? Tem algum tipo de traço de violência nisso? Eu acho que mais envolvido com esse ciúme doentio, possessivo também. Então, as formas de violência doméstica, elas estão definidas no artigo 7º da Lei 11.340, e esse artigo ele menciona que a invasão de privacidade, né, a violação de intimidade é também um dos tipos de violência doméstica. Nossa, bem interessante, né, pessoal? Com relação à violência psicológica, né, como que isso se dá? O dano psicológico comentado dentro dessa lei da violência doméstica é o que a gente chama de violência silenciosa. A gente sempre percebe, né, quando existe agressão física, quando existe essa violência, geralmente ficam os hematomas, arranhões, machucados, e aí a pessoa tem como ir numa delegacia e provar, olha, eu fui agredida em casa. Mas e quando esse tipo de violência ela é psicológica? A gente já tem dados de que esse tipo de dano causa um trauma que tem reflexos pro resto da vida dessa vítima, né? Então acaba tornando essa mulher, essa pessoa que sofreu abuso, ela se diminui, ela se torna submissa, ela começa a entender por esse agressor que ela é totalmente dependente dele financeiramente, que ela depende dele para tudo, que ela não sobreviveria sem ele. E que é aquela frase, né? Tá ruim com ele, pior sem ele. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ficar com os meus filhos, né? E isso a gente percebe que é uma coisa que vem sendo alimentada para essa mulher durante muitos anos. Ela vai perdendo a própria autonomia, ela vai perdendo a própria responsabilidade pelo dinheirinho dela, pelo trabalho dela, ela acaba tendo que dar satisfações para ele de tudo que ela faz, se ela vai cortar o cabelo, que tipo de roupa ela pode usar. E aí essa pessoa acaba tendo domínio sobre a vida dessa vítima. O que a gente vê muito também é que a vítima custa ir fazer uma denúncia, custa ir numa delegacia, não só pelo medo do agressor, né? Então, hoje ele só tá me xingando, me humilhando nas festas da família, e aí se eu for numa delegacia ele pode me bater, eu tenho medo do que vai acontecer, né? E aí o fato de ir na delegacia também gera constrangimento, gera humilhação, né? Lembrando que esse agressor, ele geralmente, quando ele é o agressor psicológico, ele tem um conhecimento, ele já é mais inteligente, ele já é mais, como é que eu posso dizer? Ele induz mais as pessoas. Manipulador, isso. Então, assim, é o cara que se dá bem com todos os vizinhos, que se dá bem com a família, ele é muito bem quisto no bairro, na igreja, participa de comunidades, só que aí ele tem lá na cabeça dele que aquela mulher é um pertence dele. Então, ele tem todo o direito de gritar com ela, de exigir alguma coisa ou outra, porque ele é o dono dela, né? Então, quando essas pessoas chegam até, acho que tu pode explicar melhor, mas quando essas pessoas chegam numa delegacia, quando esse agressor ele é intimado a comparecer, ele não chega aceitando que ele é autor, né? Ele chega assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu só mandei a minha mulher fazer tal coisa, ou eu só deixei... Geralmente eles, desculpa te interromper, Karine, geralmente eles acham que eles estão na razão, né? Eu já peguei casos, inclusive, na hora de interrogatório, o cidadão, né, o suspeito, ele simplesmente afirmou, mas é minha mulher, eu não posso bater na minha mulher? Tipo, Nossa. Conceito, né, porque geralmente são gerações, né, isso já é tipo, o pai dele batia na mãe dele, o avô dele batia na avó dele, isso vem sendo construído, e às vezes até eles acham que realmente
eles poderiam bater. Acho que aqui, mais nos centros mais urbanos, a gente já tem um conceito um pouco mais amplo, né, um pouco mais de conscientização, embora os números estejam cada vez aumentando mais em relação à pandemia. Mas se você pega uma cidade interior, para eles é comum bater nas mulheres, porque eles foram aprendendo isso nas gerações e gerações e gerações, né? Então, um pouco mais afastado, quando o conhecimento ainda se diminui muito mais, lá é difícil também para compreender que é errado, né? Então, precisa sim da gente ter essa divulgação, precisa ter essa conscientização e precisa sim ter um alerta, né, dos vizinhos, das pessoas que estão próximas, para que elas possam fazer uma denúncia sem medo disso recair sobre elas depois, né? Acho que uma coisa que você comentou, Karine, é a respeito da vítima aí fazer, né, o registro da ocorrência na delegacia de polícia. É até uma dúvida relacionada, né? Quando eu sofri um tipo de abuso, eu fui violentada, aí eu já imagino, eu vou ter que ir lá na delegacia, eu vou ter que contar para um policial o homem, ele vai me julgar, eles vão me humilhar. Para quantas pessoas eu ainda vou ter que repetir a história? E aí, assim, do ponto de vista psicológico, quanto mais vezes eu repito o trauma, mais ele fica consolidado na minha memória. Então vira uma memória traumática, confirma crenças e isso vai vir um ciclo na minha vida, na vida dos meus filhos, e isso acaba se repetindo. Então, assim, eu já imagino, eu vou lá na delegacia, como é que eu vou ser tratado? Que tipo de recepção eu vou ter? Tem gente preparada para me acolher ou não? Vou ter que entrar em lista de espera? Como é que funciona? Então, a lei de violência doméstica, ela prevê, né, que existe uma equipe multidisciplinar para fazer o atendimento dessa mulher. Antes a gente não tinha essa equipe multidisciplinar, muitas vezes a mulher se dirigia até a delegacia de polícia e geralmente era discriminada pelos próprios policiais, né, cidadãos masculinos que estavam na delegacia e ainda acusavam ela dela ter sofrido aquela violência porque ela tinha sido provocadora da agressão, né. Isso não pode ser mais admitido, né, acho que foi um dos grandes motivos de alterações na lei de violência doméstica para incluir, inclusive, que o atendimento dessa mulher que chega na delegacia tem que ser feito por uma policial feminina, né? Olha que legal. Apesar de ter ainda casos em que, na falta, né, de profissionais, de agentes públicos, existirem ocasiões que o policial, o homem masculino, vai atender a mulher, são casos mais raros. Hoje em dia a gente tem determinado já que existam essas delegacias específicas só para violência contra a mulher, então tem essas DPCAMs, né? De repente na sua região tem aí uma delegacia especializada só para violência contra a mulher e existem as equipes multidisciplinares para estar fazendo esse atendimento, né? Geralmente a mulher já sai da delegacia já com acompanhamento, né? Com determinação do acompanhamento psicológico. Qual vai ser o próximo dia que ela vai já comparecer com um serviço de psicossocial para estar atendendo ela, para estar resguardando ela a respeito principalmente desse medo, dessa insegurança que essa violência causa nela. Isso é muito importante, principalmente porque a mulher que está indo acusar, né, veja bem, ela não está indo acusar um ladrão que entrou na casa dela e roubou alguma coisa, ela não está indo acusar um desconhecido que estuprou, que abusou, ela está indo acusar um parceiro, né, o pai dos filhos dela. E aí o pensamento é como é que o meu filho vai ficar sem um pai, né? E se eu perder o meu emprego, como é que eu vou sustentar, como é que eu vou, sempre fui dependente, né? Então a mulher que chega para fazer uma denúncia, ela tá falando de alguém que ela escolheu para dividir uma vida. Então é com muito sangue nos olhos, é sofrimento, é lágrima, é trauma, é consolidação desses traumas, é algo que é para toda uma vida. Então são poucas as mulheres que conseguem ir fazer essas denúncias, conseguem estar indo até a delegacia. E se ela chega lá, ela ainda tem que ser mal atendida, ser humilhada, como você comentou. Então isso acaba dificultando ainda mais o nosso caminho. Que bom que a gente tem agora essa delegacia especializada. Eu acredito que seja em todos os estados. Que não são, eu acredito que sejam todos os estados que tenham essa delegacia especializada para atendimento de violência doméstica e familiar. Mas se não tiver essa delegacia, com certeza tem uma delegacia normal, regional, que atende diversos casos, mas que tem essa equipe multidisciplinar para estar atendendo essa mulher, porque é de suma importância que ela tenha esse acompanhamento, esse resguardo e esse apoio dentro da própria delegacia, né? Além disso, a própria lei de violência doméstica ela determina que sejam criadas
criados, né, dentro dos fóruns, juizados especiais, né, justamente para tratar a respeito de violência doméstica. E esses juizados, eles têm competência ampla para discutir tanto o aspecto criminal, que é de repente uma violência, uma lesão corporal que essa mulher sofreu, uma tentativa de homicídio, e também esses juizados têm a competência para agilizar em relação às questões do divórcio. Hoje a mulher já chega nesse fórum, já é encaminhada para esse juizado especializado de violência contra a mulher, e lá eles já conseguem trazer um processo mais célere, tanto para a gente determinar medidas de urgência, aplicar medidas de urgência, né, como por exemplo o afastamento do lar, né, que eu acho que a Karine vai me questionar depois, mas determinar o afastamento do lar e outras medidas super urgentes para essa mulher que está sofrendo a violência, como também para determinar a separação, né, a separação de corpos, para fazer o divórcio de forma mais célere e menos burocrática. Porque além de estar passando por todo esse sofrimento, ainda ter que enfrentar a burocracia para dividir bens, é algo que, pela minha trajetória clínica, que eu percebo que as mulheres vão e aí desistem na metade do caminho, né? Justamente porque a burocracia impede, dificulta, e aí ela já está insegura por estar fazendo essa denúncia. E aí também inclui também a questão do apoio familiar, dos vizinhos, de amigos. Se essa mulher ela tá sozinha, ela não vai até o final. Ela não luta, ela desiste, porque chega um momento que ela começa a entrar na onda dos pensamentos automáticos. Até tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Essas crenças que foram imputadas por esse agressor começam a disparar esses pensamentos. E aí ela pode chegar até num tipo de distorção, onde ela se vê como culpada. Como assim, eu apanhei, mas eu mereci, porque eu fiz isso e aquilo. Talvez ele mude, né? Talvez ele possa se tornar uma pessoa melhor, já tô 10, 15 anos com ele, mas eu sei que ele pode mudar, eu vou tentar mais uma vez. E aí acaba desistindo desse processo de se afastar e de afastar os filhos, de dividir a questão dos bens patrimoniais. E até uma das perguntas que a gente recebeu, qual que é a chance dessa mulher, dessa vítima que fez a acusação, dela ter que sair de casa? Então, respondendo essa pergunta, né, a gente tem as medidas de urgência que podem ser requeridas pela própria ofendida, né? A vítima, quando ela comparece nessa delegacia, ela mesma pode requerer, falar para o delegado que ela está com os filhos em casa, que é a única moradia delas, e o delegado, visualizando o risco da integridade física dessa mulher que vai fazer essa denúncia e dos dependentes, pode decidir liminarmente o afastamento do lar desse agressor. Antes a gente tem uma questão de uma discussão bem grande dentro da nossa jurisprudência a respeito do conceito de reserva de jurisdição, pois como uma medida cautelar o afastamento do lar, restaria saber se o delegado de polícia teria autoridade para estar ele mesmo determinando o afastamento do lar. Hoje a gente tem essa possibilidade, ela é prevista, e caso não exista um juiz de plantão para estar recebendo, né, esse requerimento dessa ofendida, o próprio delegado de polícia pode determinar o afastamento do lar desse agressor de maneira imediata. Assim Legal, que então ele já tem a autonomia para estar fazendo esse isolamento, essa medida de separação? Exatamente, o próprio delegado de polícia tem essa autonomia para estar fazendo o afastamento do lar do agressor, né, quando a gente não tem esse juiz de plantão para estar fazendo esse atendimento, né. E outra questão bem importante a respeito da divisão de bens que você comentou, né? A divisão de bens, esse processo ocorre normalmente na vara da família, né? Mas liminarmente a gente consegue ter o afastamento do lar, né? Enquanto isso não é discutido ainda lá na vara da família, né? Que seria a competência para estar fazendo essa discussão. Até porque durante a pandemia, né? O pessoal não tá saindo, tá ficando em casa, isolamento. Sim. Tô sofrendo violência todos os dias, ele tá me humilhando, como é que eu vou, onde é que eu vou procurar um apoio, né? Vou numa delegacia, alguém vai me atender? Existe um formato online para denúncia? A gente até viu que tem muitos canais aí divulgando a questão de denúncia por telefone, né? Por entrar lá no site, até a Magazine Luiza tem um botão muito legal lá para fazer a denúncia, mas
essa prática ela é legal vendo de fora, mas e a mulher que está sofrendo disso? Ela vai fazer a denúncia, vão vir em casa buscar o marido dela, o que vai acontecer? Pode sim, pode sim. Se essa mulher está sofrendo uma violência constantemente, ele pode ser preso inclusive em flagrante, né? Em flagrante delito, né? Os policiais eles podem entrar e arrombar e já levar ele direto preso e já ser lá dentro do ambiente da delegacia já ser determinado o afastamento do lar dele. Ah, legal. Bem interessante. A questão ali também dos dependentes, né? Eu acho que é uma das grandes questionamentos, né? Hoje a mulher se questiona em relação à demora para conseguir a pensão de alimentos para os filhos, né? Uma vez que aquele cara que é o agressor é o provedor do lar, né? É quem traz o sustento para a família. Uma vez que ele sair, quanto tempo eu vou demorar para conseguir a pensão dos meus filhos? Porque eu não tenho condição suficiente para estar sustentando ele sozinho, né? Então, dentro das medidas de urgência, a Lei 11.340, ela prevê que existe a possibilidade de a gente ter os alimentos provisórios, enquanto não ser determinada de forma definitiva pelo juízo, existe a medida de urgência que pode determinar os alimentos provisórios para esses dependentes dessa mulher. Legal. Uma das perguntas que eu recebi também foi a respeito de mudança, né? Então, essa mulher ela acaba se sentindo um pouco humilhada, né? E aí ela pensa, eu vou me mudar, começar a vida nova, isso vai sanar os meus problemas? Eu vou ficar com algum resquício desse sofrimento que eu vivi? Vai. A questão da mudança ainda ela pode acabar sendo um modo de evitação de lidar com aquela realidade que é tão dolorosa. Então, ok, quer recomeçar a vida, vou começar em outro lugar, mas em primeiro lugar eu preciso lidar com as minhas questões emocionais, com as minhas questões psicológicas, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu fui violentada, eu sofri abuso, seja físico, seja psicológico, e eu preciso trabalhar isso. Então, vou fazer terapia, vou buscar os recursos de apoio psicossocial, como a Monique comentou, mas eu não posso simplesmente ignorar a minha história porque ela foi dolorosa, achando que isso vai apagar a história, né? Ela ainda tá ali. E o pior, né? Quando eu sofro constantes humilhações, constantes abusos nesse sentido, eu acabo criando a crença de que aquilo é normal e eu acabo me relacionando novamente com outras pessoas que fazem o mesmo tipo de abuso. Até uma coisa que a gente consegue observar é que as mulheres que já sofreram a violência, elas se relacionam novamente com pessoas que fazem isso e elas não conseguem ficar num relacionamento saudável. Porque o relacionamento saudável não faz sentido com a crença que ela tem de que ela precisa sofrer. E aí pra ela isso não tem graça, não faz sentido. Por isso que a terapia é tão importante nesse caso. Karine, só uma pergunta que eu recebi ali no direct, que eu vou estar te questionando aqui. É que assim, uma das medidas de urgência, né, dessa lei 11.340, né, é que esse agressor, que ele também se submeta ao sistema de terapia, a frequentar grupos de psicoterapia, né, e para ele também ter uma parte de reeducação, ele mudar a visão dele a respeito do que seria violência doméstica e do que ele faz errado, né. Então, uma das perguntas que eu recebi é se esse agressor, ele tem a capacidade de mudar ou ele sempre vai ser agressivo. E uma das outras perguntas que eu recebi também é a respeito das drogas, né? Qual que seria a influência das drogas a respeito da agressão, né? Porque uma mulher hoje, ela se questiona, se ele só me bate porque ele usa droga, né? Existe a possibilidade de que se ele não utilizasse droga, ele não ia bater nessa mulher? Na verdade, no nosso cérebro, a gente tem uma área que faz uma espécie de controle, é uma área que tem as regras sociais, onde por mais que eu tenha um instinto agressor, que eu tenha vontade, eu sei que aquilo é errado. O que a gente tem na nossa cultura é que não é bem conceituado o que é a violência doméstica. A gente pensa que só quando a mulher tem um hematoma, ela tá sendo violentada, e a gente já percebeu que é muito maior do que isso, né? Uma violência. E aí, a partir disso, quando o sujeito ele tá sob o efeito das drogas, essa nossa área do cérebro que faz o controle, que tem essas regras sociais, é como se essa área ficasse desligada. Por isso que quando muitos jovens caem na bebedeira, ingerem muito álcool, eles acabam pegando carro, acelerando, fazendo coisas que sem o álcool eles não fariam, porque eles estão com essa área das regras desativada. Vamos utilizar assim.
E aí uma pessoa que tem um instinto agressor, que conviveu com um agressor, que tinha um pai, um vô, um tio que fazia agressão, ela está propensa a fazer isso sob o efeito de drogas, sobre outros efeitos, e até muito conscientemente, porque ela não sabe que aquilo acaba sendo uma violência, né? Dificilmente essa pessoa vai ir fazer esses processos integrativos de reeducação e vai voltar querendo ser uma pessoa melhor, né? E aí, se isso acontecer, claro, a gente sempre quer que as pessoas melhorem, né? Então, se isso acontecer, deve ser monitorado, né? Até porque a pessoa que sofreu esse abuso, dificilmente também ela vai conseguir voltar a conviver com esse agressor, porque ela nem vai fazer a denúncia, porque já dói demais. Para chegar a fazer a denúncia, ela já está nos últimos estágios, assim, ela já não aguenta mais. E aí saber que ela vai lidar com aquele sofrimento, talvez ela vai lidar com aquilo de novo, pode ser algo que a impede de tentar reviver esse relacionamento. Entendi. E a respeito do interrogatório, como é que funciona? Cheguei na delegacia, vou fazer, quantas vezes eu tenho que falar? Na verdade, o depoimento dessa vítima, ele é feito através de vídeo, né? Gravado um vídeo onde ela relata a violência que ela sofreu, né? Sendo que ela está sendo atendida por uma policial feminina, né? Uma pessoa que é preparada por trás de cursos específicos para fazer atendimento, esse tipo de atendimento de violência doméstica. E lá eles gravam esse vídeo e depois esse vídeo só é importado, né, lá para a vara de juízo de violência doméstica, do juizado de violência doméstica. Assim ela não tem que ficar repetindo isso, porque isso com certeza, a repetição dessa violência faz com que ela reviva novamente aquele trauma, né? E até no longo prazo desenvolver o transtorno pós-traumático, depressão, outro tipo de transtorno psicológico, inclusive sonhar com os eventos de agressão, de abuso e ter flashbacks, né? E aí a gente já sabe o quanto isso pode impactar na própria rotina de trabalho. Essa mulher, ela vai diminuir a sua produtividade, ela vai diminuir a qualidade do seu trabalho, levando ela possivelmente a uma demissão. E aí, perdi mais um recurso financeiro, o que eu vou fazer? É mais fácil voltar lá para o agressor, poder me submeter novamente àquilo ali, mas pelo menos a minha área financeira fica garantida e eu acabo sofrendo tudo aquilo e entrando no ciclo novamente. Então, quanto mais vezes ela repetir, pior. Se a gente tem essa questão aí, essa ferramenta já ajuda bastante. Ainda falando sobre delegacia, e aí esse agressor ele é intimado, alguém buscou ele chegou na delegacia, se ele resolver pagar uma multa, uma fiança, não sei, uma cesta básica, ele pode ser liberado? Hoje a gente tem disciplinado na Lei 11.340 que não é aplicado a Lei 9.099. O que seria a Lei 9.099? De 95. Essa lei são a lei que tem medidas alternativas à prisão privativa de liberdade, né? Essa prisão vai ser trocada, por exemplo, por uma pena restritiva de direitos, uma pena isolada de multa, né? Uma prestação pecuniária de cesta básica, né? Essa de suspensão condicional do processo e até uma transação penal, que seriam acordos feitos com o Ministério Público para que essa pessoa não cumpra pena privativa de liberdade. Hoje a gente tem disciplinado nas disposições lá finais dessa Lei 11.340 que não é aplicado o Instituto da Lei 9.099, que seria direcionado para crimes de menor potencial ofensivo, para a Lei de Violência Doméstica. Tanto é que se eu cometo até mesmo uma lesão corporal leve numa mulher, eu vou responder por uma ação penal pública incondicionada, onde o representante é o Ministério Público e não vou ter direito à pena restritiva de direito, não vou ter direito aos benefícios que a Lei 9.099 traz, porque a Lei 9.099 são para crimes de menor potencial ofensivo. Só que o resguardo na violência da mulher é tão grande que não é aplicado esse instituto para esse tipo de crime. Nossa, isso é muito importante, porque imagina, né, sofri a violência doméstica, meus filhos viram, gerou todo aquele caos dentro de casa, aí o sujeito vai lá, paga uma cesta básica, tá livre, volta para casa e a agressão se torna pior ainda. Não, acho que não é permitido isso. E existe essa proteção para a mulher, para os filhos, para os envolvidos depois dessa denúncia? Existe sim.
né? Tanto que tem ali todos os roles, né, das medidas protetivas de urgência que podem ser decretadas, que eu já comentei um pouco, e pode ser tantas requeridas pelo delegado de polícia, como a própria ofendida pode fazer essa representação à delegacia de polícia, falar quais que são as medidas que ela quer, que ela vê que é imprescindível que sejam aplicadas, por exemplo, afastamento do lar, por exemplo, afastamento também de distância, né? Ele não pode chegar perto dela, nem dos dependentes. Inclusive, os dependentes, né, eles podem ter até a questão de suspensão de visita, né? A gente suspende as visitas desses menores e até mesmo por prazo indeterminado. A gente consegue suspender enquanto esse agressor estiver fazendo esse acompanhamento psicossocial, né? Ele vai ficar afastado, pode sim ficar afastado dos filhos. Ah, legal. Que aí é mais uma garantia de que esse pai, né, muitas vezes é o pai, pode voltar a ter contato com os filhos depois dele passar por uma reeducação, dele passar por acompanhamento, Exatamente. pelo acompanhamento multidisciplinar também, para que ele seja uma pessoa mais segura, de talvez não voltar a confiar, mas de pelo menos poder visitar os filhos, para os filhos também terem se ver o pai. Mas quando a violência é uma violência grave, né, que isso é avaliado pelo juiz, né, que é desse juizado especial, pode inclusive determinar o afastamento do lar e inclusive fazer como é que eu posso dizer, os filhos que estão matriculados na escola perto da residência dessa ofendida, eles podem ser transferidos com prioridade para outra escola em outro local que essa mulher vai, tipo, se afastar do lar, ela vai morar em outra casa, ela tem prioridade para matricular esses filhos na outra escola. Porque também é uma questão de preocupação da mulher, né? Eu vou ter que me afastar, vou ter que tirar meus filhos da escola, e como é que eu vou conseguir vaga em outra escola perto da minha casa, né? Então ela tem prioridade para fazer essa transferência de matrícula desses menores para uma escola perto desse outro local onde ela vai morar, e a escola anterior não pode comunicar o agressor e nem ninguém que não seja da autorização dessa mulher que ela está fazendo a transferência para tal local, porque muitas vezes é um local que não vai nem ser divulgado para ninguém onde ela vai estar indo, entendeu? Hoje existe até a previsão na Lei 11.340 de que existem essas casas de abrigo, de acolhimento dessas mulheres que sofrem agressão. Ah, legal. Então, para finalizar, a gente queria deixar essa mensagem de que se você está passando por algum tipo de abuso, seja psicológico, seja físico, seja sexual, não deixe de procurar os seus direitos. A gente está aqui para alertar, para trazer o conhecimento. Compartilhe esse vídeo também com alguém que pode estar passando por isso e às vezes não tem nem noção de que isso é um abuso. Mas fica aqui o recado. Existem leis, existe o aporte jurídico no Brasil para que esse tipo de violência seja diminuído, para que isso não aconteça mais. Saiu um comentário essa semana de que pode haver uma nova onda de coronavírus, então o tempo de isolamento social ele vai aumentar, as pessoas vão ter mais medidas restritivas, mas que isso não seja um impeditivo para que você, mulher, que está passando por algum tipo de abuso, faça a sua denúncia. Não se cale. Se você escuta que a tua vizinha está sofrendo algum tipo de violência, que ela está gritando, que ela está sendo abusada e ela não está fazendo nada, entenda que ela tem os motivos para ela estar nessa dificuldade de se manifestar. Como a gente comentou, a questão dos filhos, a questão do medo, a questão da falta de conhecimento fazem com que ela não tenha voz para levar essa denúncia. Hoje a gente percebe pelos números, pelos artigos que foram publicados, que o número de denúncias diminuiu, mas o número de homicídio feminino, de feminicídios aumentou, ou seja, tem muita mulher sofrendo violência, tem muita mulher sendo morta no Brasil e as denúncias dessas violências não estão acontecendo. Então seja você a mudança dentro da tua casa, a mudança no teu bairro. Vamos meter a colher sim, a gente não tem que ficar calados, a gente está aqui para ajudar, seja dentro de casa, percebendo algum tipo de abuso, levando adiante, ou com os próprios vizinhos, ou conversando com os próprios amigos, que a gente entende que isso possa estar acontecendo.
Sabendo que isso está acontecendo, como é que eu vou fazer a denúncia? Você pode procurar uma delegacia próxima da sua residência ou você pode entrar no próprio site da Polícia Civil do seu estado e entrar no Disque Denúncia. Pode ser um Disque Denúncia anônimo ou pode ser um Disque Denúncia formal, mas você pode decidir acabar com essa violência que está ocorrendo perto de você, acabar com essa negligência e fazer com que uma pessoa tenha o direito de ser humano, o direito de ser respeitado, o direito de ter uma vida digna como uma pessoa humana. Então faça a sua parte, procure uma delegacia de polícia civil, faça o registro dessa ocorrência, procure o 0800, procure alguém, mas não fique em silêncio, faça a sua parte. Lembrando que a violência doméstica, ela é uma questão de saúde pública também. E nós precisamos fazer a nossa parte. Se cada um puder fazer a denúncia quando perceber que isso está acontecendo, muitas mulheres podem deixar de ser violentadas e muitas mortes podem ser evitadas também. Obrigada pela sua atenção.